A minha palavra de ordem é gratidão, gratidão pela tua vida. Sou o pastor Daniel Tavares, da Assembleia de Deus do Jardim Veracruz. E o meu desejo é que você, ao assistir essa mensagem, seja tocado por Deus e Ele te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar. Por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, e o capítulo 2 é o texto que eu quero refletir com os irmãos essa manhã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 7, e aí eu vou pedir aos irmãos aquilo que já venho pedindo desde que falei aqui: não fechem as Bíblias. Amém, irmãos? Nós vamos fazer um mergulho nessa carta tão tremenda de Paulo, para a gente aprender tanta coisa aqui, como Deus já tem falado conosco de um modo tão tremendo. Eu acredito que não precisava nem de eu falar aqui, né? Amém. Mas como Deus é bom, Ele quer que a gente fale, então nós falamos, né? Que bom que você está aqui essa manhã. Mais uma vez eu quero aproveitar esse tempo para agradecer ao pastor Daniel. Obrigado, pastor, por tudo, pelo carinho. Eu quero inclusive dizer que esses dias para mim aqui têm sido diferentes, especiais, inspiradores. Eu tenho passado por um momento muito complicado, porque a gente anda muito, viaja muito, lido muito com líderes, e eu tenho visto uma igreja cada vez mais longe do Evangelho. Líderes cada vez mais arrogantes, gente cada vez mais complicada, um evangelho utilitarista, mercadológico, feito para vender. Então, vir aqui esses dias e ver os irmãos com tanto desejo de aprender, jovens com fome de Deus, o pastor com esse testemunho tão maravilhoso, isso me fortalece. Isso para mim tem sido tremendo. Então, essa manhã eu quero glorificar a Deus por ser ministrado por essa igreja. Vocês ministraram a mim de modo tremendo. Amém, irmãos? Então, o que nós vamos aprender aqui hoje é tão tremendo, e eu louvo a Deus que Deus tem umas coisas que não tem explicação. Então o pastor Eliseu vem aqui, prega uma mensagem tremenda sobre oração, de certo modo deixa o terreno completamente preparado para o que eu tenho a dizer aqui hoje. Que coisa fantástica, e nós não combinamos, né? Olha que coisa tremenda, só Deus para fazer essas coisas. Melhor de tudo, esse texto que eu vou estudar com vocês essa manhã é um texto que estava no coração do pastor Daniel. Ele não me passou esse texto, não é verdade? E eu aqui pensando, esses dias, observando que todo culto ele faz a leitura desse texto. E esse texto é um texto que eu venho estudando ele há pelo menos uns 8 anos na minha vida. É um texto que eu amo tremendamente. Esse texto aqui é o texto que mais mexe com a minha vida, e é difícil falar desse texto, para ser sincero aos irmãos, isso me emociona muito, vai dar trabalho aqui. Se você tiver paciência de ouvir e chorar junto, a gente vai até o final. Amém, irmãos? Para os irmãos terem uma noção, imaginem Paulo, velho, cansado, praticamente cego, vivendo de uma doença terrível nos olhos. Paulo sofreu um monte de abandonos, ele é ferido por todos os lados, o psicológico abalado, preso em Roma, numa masmorra escura e fria, que até hoje ainda permanece lá, terrível, que é difícil entrar e difícil sair. Alguns presos não conseguiam sequer cumprir a pena no total, porque morriam antes dela, tamanha dificuldade de viver no lugar onde Paulo vivia. Aí nesse lugar, com toda essa dificuldade, Paulo escreve uma carta. Essa aqui que nós vamos ler agora são literalmente as últimas palavras do apóstolo. Ele baixa a sua pena pela última vez, nunca mais escreve nada. Eu tenho certeza que quando ele termina essa carta, poucos dias depois, ele não tem nem a noção se Timóteo recebeu essa carta. Ele termina de escrever isso aqui e alguém vai chamar o nome dele no corredor da morte. Ele vai ser levado para a morte, vão baixar a espada, cabeça para um lado, corpo para o outro, mas o Espírito a Deus que o deu, tomba um homem na terra, levanta um príncipe dos céus. Esse aqui é o grande legado de Paulo. Essa é a palavra capaz de revolucionar a nossa vida aqui essa manhã. Bem-aventurados somos por estar aqui hoje. Amém? Com toda essa carga emocional, eu queria que você lesse esse texto. Olha o que diz só o apóstolo Paulo. Tu, porém, nunca mais esqueça disso. Tu, porém. Essa expressão é tão tremenda. John Stott, um dos maiores mestres da história da igreja, lançou um livro, comentário sobre a segunda carta com esse tema. Tu, porém.
Essa expressão vai aparecer pelo menos mais 3 vezes nessa carta inteira. Paulo o tempo todo faz questão de destacar Timóteo. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Até aqui. O apóstolo Paulo começa essa carta, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Lá no capítulo 1, no versículo, ele começa a dizer assim no versículo 3, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Paulo está chegando no final da vida, e quando a gente chega no final da vida, faz aquela espécie de análise de tudo que foi e de tudo que é. Paulo está no final da vida e sabe que não vai sair daquela cadeia, e ele em nenhum momento ora para Deus livrar ele daquilo. Ele sabe que chegou lá, ele sabe que está no ambiente, ele sabe que Deus está ali, ele sabe que a coisa vai fluir, ele está tranquilo. Então ele diz, olha, eu estou com a consciência limpa, e o melhor de tudo, ele diz, eu dou graças a Deus por isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, a gratidão do meu coração é por poder estar preso, mas a cabeça livre. Eu cheguei até aqui porque eu sei quem fui. Deus trabalhou na minha alma, eu sei o que preguei, sei o que vivi. Quando eu tinha 12 anos de idade, irmãos, eu estava lá, eu sou de São Paulo, lá na sede do Belenzinho, em São Paulo, com a minha mãe. Eu tinha tudo para dar errado. Eu estou aqui hoje literalmente pela graça de Deus. Fui criado sem pai na zona sul de São Paulo. Minha mãe é uma baiana que literalmente caiu de paraquedas em São Paulo. E ela encontrou meu pai, engravidou, meu pai sumiu no mundo, de modo que eu não sei nem o nome dele completo. Nós somos criados por minha mãe, sozinha, trabalhando, ralando, como toda típica dona de casa que sofre para cuidar dos filhos, sozinha. Mas ela nunca faltava nos grandes eventos da igreja. E aí teve um evento grande lá na sede do Belenzinho, eu nem sei o que era aquele evento, e ela nos levou, eu e meu irmão, e nós fomos para lá. E lá tem 2 galerias, e eu lembro que eu estava na primeira galeria, encostado na grade, assim, vendo aquele templo tão grande, encantado com aquelas coisas. De repente o pastor disse assim, agora vamos ouvir uma palavra com um missionário que veio lá dos Estados Unidos e tal. Quando o missionário abriu o texto bíblico, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, a minha vida mudou. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu estou aqui hoje por causa daquele dia. Eu tinha 12 anos, e até hoje eu não consigo citar Atos 20, 24 sem chorar. Não consigo. Ainda queima. Eu tinha 12 anos, estava lá na galeria, não estava prestando atenção no culto, era um menino. De repente ele diz, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Quando eu entrei para a faculdade, comecei a estudar, esse foi o primeiro texto que eu quis estudar, eu queria saber o que era aquilo. E aí eu vejo Paulo já saindo, se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso, eles chorando com ele, ele diz, Deus sabe tudo que eu tenho pregado para vocês, ensinando nas casas, o quanto vocês estão junto comigo. Eu sei que lobos vão entrar no meio, sair do meio de vocês e destruir tudo. Aí ele para e diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Coisa tremenda, o ministério que recebi de Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse é o texto. Paulo trabalhou a vida inteira com isso, com consciência limpa. Ele sabe o que foi, quem é e o que ele iria fazer. Eu acredito que hoje a raiz das crises ministeriais da igreja é termos no púlpito gente que não era para estar ali, tomando o lugar de homens e mulheres fiéis que estão aqui dentro. Quanta gente nas grandes igrejas que não fazem ideia do que estão fazendo, prostituem o púlpito, prostituem o altar, prostituem a adoração. A Luana cantou aqui agora, Deus não procura adoração, é verdade, Ele já tem no céu a dos serafins. Ninguém canta nem perto de um serafim. Mas no dia que ele encontra uma adoração dele,
Aí ele dá a dele para nós, só para cumprir Romanos 11:36, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele pega a dele, dá para ele, por ele, para voltar para ele num ciclo perfeito de adoração. Aí no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim, também recorda a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Lutero, escrevendo sobre esse texto, ele diz que Timóteo bebia de um leite materno no seio da mãe, junto com a própria palavra, porque a mãe, enquanto o amamentava, já cantava para ele hinos da glória de Deus. Ele nasce, cresce e se desenvolve com uma unção extraordinária da mãe, e tinha tudo para dar errado. Eu me encontro muito em Timóteo. Timóteo tinha tudo para dar errado. Ele é filho de um lar dividido, é um menino tímido e doente. O pai era grego, a mãe crente, o pai some na história, ninguém sabe onde está. Timóteo é um indivíduo que Paulo olha, escolhe e diz, esse menino é meu filho, eu vou trabalhar com ele uma paternidade, eu vou cobrir esse menino, vou trabalhar com ele. É tão tremendo que é o menino que fica na mente de Paulo no final da vida. É alguém para quem ele vai escrever. Vou dar uma palavra aqui para você que é de algum modo líder. Escolha um Timóteo e invista nele. Abrace algum Josué. Não passe desta vida sem deixar uma marca na história de alguém. Deixe um legado, trabalhe com alguém, molde vidas, mexa com gente. Um provérbio antigo diz que se a sua visão é para 1 ano, plante trigo. Se sua visão é para uma década, plante árvores. Mas se a sua visão é para a eternidade, plante gente. Trabalhe com pessoas, mova gente. Abrace esses meninos que estão na igreja. Abraça essas irmãs que estão aqui. Eu tenho orado para Deus levantar mulheres teólogas de verdade, e que não precisem ficar imitando o jeito dos homens pregar. Eu fico injuriado quando eu vejo mulheres imitando o jeito de homem pregar. Não precisa, sejam mulheres. A feminilidade é extraordinária. A mulher tem um senso que o homem não tem. Não imitem homens, sejam vocês. Prega com a sua voz, com o seu jeito, com o seu perfume, com o seu salto alto, amém. A teologia também é feita de batom e rosa. Que a gente desenvolva uma graça e uma fé suficiente para ser quem é. Aí o Paulo vai chegando, porque nessa carta a Timóteo, nessa última carta, ele vai dar 4 grandes princípios para Timóteo. O primeiro está lá no capítulo 1, no versículo 14. Guarda o bom tesouro. É o final da vida, a última aula, a prova das provas. Ele chega a Timóteo e fala, Timóteo, guarda esse tesouro aqui porque esse é bom. Nenhum outro tesouro é bom porque rouba seu coração. Nenhum outro tesouro é bom porque ameaça a sua vida. Nenhum outro tesouro é bom porque torna você o alvo dos assassinos e dos assaltantes. Mas esse aqui é bom, guarda. Guarda porque esse aqui é bom. É o único tesouro que é bom, porque vem de Deus que é bom, porque vem de Cristo que é bom pastor, bom mestre, porque a bondade de Deus é reflexo do fruto do Espírito. Então guarda isso. Guarda o bom tesouro. Irmãos, a gente guarda tanta porcaria na alma. A gente guarda lembranças ruins de irmãos. A gente guarda conversas esquisitas que são passadas para nós pelos WhatsApps da vida. E durante muito tempo, há muita gente perdendo tempo demais com a internet, com o WhatsApp da vida, e não gasta tempo com aquilo que é profundo, com a conversa sagrada e honesta, capaz de limpar e curar a alma. Interessante que no versículo 16, capítulo 1:16, Paulo diz assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Paulo aqui ele abre o coração para dizer, olha, algumas das pessoas que andaram comigo ficaram com vergonha quando eu fui preso. Ou seja, Paulo está dizendo assim, tem gente que andou comigo experimentando, querendo experimentar em mim lapsos de prosperidade. Só que quando eles chegaram perto de mim, perceberam que eu tenho mais algema do que troféu. Perceberam que o meu caminho é para dentro das grades, porque podem aprisionar o homem, mas não aprisionam a palavra, ela está sempre livre. Eles se envergonharam de mim, porque andaram comigo por terras complicadas. Irmãos, escute o que eu vou te dizer aqui, Deus não nos chamou para o sucesso, nos chamou para a cruz. Deus não chamou você para ser bem sucedido, chamou você para ser crente. E o crente é marcado por isso, guarda o bom depósito. Não é à toa que lá no capítulo 2, onde a gente vai chegar, vem segundo princípio, quando ele diz, sofre comigo. Você é um dos que não tiveram vergonha. Quer ver uma coisa? Vamos lá no capítulo 2, onde a gente leu. Ele começa dizendo assim, tu porém, sabe o que ele está dizendo? Tem muita gente que abandona, tem muito falso mestre, tem muita gente complicada,
tu porém, ou seja, você não, traduzindo para hoje, você não. É como se Deus estivesse dizendo para nós aqui essa manhã, vai ter muita gente fazendo um monte de coisa errada, você não. Vai ter muita gente pregando as suas mensagens, você não. Vai ter muita gente cantando as suas músicas, você não. Vai ter muita gente contrabandeando o evangelho, você não. Porque eu olho para um povo e olho para você. Eu olho para a massa, olho para você. Eu vejo o sistema, vejo você. Eu vejo o mundo, vejo você. Eu quero você, eu não quero as coisas. Mantenha o foco. Paulo é tão tremendo nisso aqui, ele está dizendo assim, eu quero que vocês saibam que vocês são a quebra do automatismo. Sabe o que é milagre na Bíblia? Quebrar um automatismo. Olha para mim, se todo mundo na rua da sua casa fofoca e só você não, você é o milagre do lugar. Você quebrou o automatismo do inferno. Quando todo mundo sufoca, você abraça. Quando todo mundo mata, você dá vida. Todo mundo empurra, você levanta. Ninguém chora, você chora. Quando todo mundo ri desesperado, só você ora. Você é o automatismo do lugar. Tu, porém, você não foi chamado para ser igual, foi chamado para ser diferente. Olha o que Deus está dizendo para nós aqui essa manhã. Vocês foram chamados para serem a minha cara num mundo de máscaras. Paulo é tão tremendo nesse texto. Paulo vai mostrar para nós algumas coisas aqui que são extraordinárias. Olha o que ele diz aí, ó. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha o que ele está dizendo, Timóteo, você é meu filho, o que precisar de mim tem, mas eu tenho limite. 2 limites no momento. O primeiro limite meu são as grades, é físico, eu não posso ir aí. O segundo limite meu é que eu vou embora, eu sei que vou, mas confia na graça. Fortifica-te na graça. Irmãos, que expressão tremenda. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe de onde vem a minha força, Timóteo? Da graça. Sabe por que eu ainda não pirei, Timóteo? Por causa da graça. Sabe por que eu não desabo? Por causa da graça. A graça sustenta, a graça leva, a graça levanta, a graça calcula, a graça ajuda, a graça abraça, a graça limpa, a graça cura, a graça da vida. Nós somos milagres da graça. Nós somos milagres da graça. Você é um milagre da graça. É a graça que faz isso. A graça é uma espécie de amor selvagem, escandaloso de Deus. O pastor Eliseu estava ministrando, falei para ele, eu estava lembrando, um dos meus professores, um homem extraordinário que me ajudou muito na fé. Ele dizia para mim, vamos orar. Aí ele me instigava muito na questão da oração, porque até conhecer ele, eu achava que orar era você chegar lá, ficar ajoelhado, falando um monte de coisa e tal. Quando eu comecei a conversar com ele, ele me chamava e falava, vamos orar. Aí a gente ficava sentado às vezes, ou então de joelho, sei lá, mas aí ele ficava 1 hora em silêncio total, e eu pensando, quando é que ele vai começar? De repente ele respirava fundo e dizia, sim, Senhor. Amém, Pai. E eu pensei, meu Deus, como é que oração é essa? E ele foi me ensinando aos poucos o mistério do orar. E ele dizia, porque de joelhos ninguém tropeça. Há uma graça que nos sustenta, não são nossas palavras, não é o nosso movimento, é como ela cantou, não sou eu, é a graça em mim, essa graça em mim me faz ir até Ele, Ele até mim, é encontro. Como é bom a gente saber que o encontro da graça faz de nós o que de fato devemos ser. Olha que coisa tremenda. Interessante que lá em Mateus capítulo 8, Jesus diz assim, ó, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém vem com o chamado discipulado do oba-oba, eu vou te seguir onde o senhor for. Não vai não, porque eu não tenho nem onde dormir essa noite. Você está procurando um hotel, eu não tenho onde ficar. É interessante isso. Jesus falou de 3 modos de liderança. Ele falou do primeiro modo de liderança, que é o modo de liderança das raposas, que é o que mais tem hoje. Os covis nunca estiveram tão cheios. O problema é que quem Jesus chamou de raposa, nós chamamos de Vossa Excelência. Os covis estão cheios. Mas tem também a liderança dos pássaros. É gente que só voa o tempo todo, não tem lugar para pousar. O que seria do voo se você não tivesse lugar para pousar? É importante estar voando aqui hoje. Hoje aqui eu estou voando. Mas graças a Deus, amanhã cedo eu vou pousar lá em casa. E lá eu tenho minha esposa, meu filho e meus livros. Tudo que eu preciso eu tenho lá. É o lugar do pouso. E tem a liderança de Jesus, que é que poucos querem. Ela é clandestina, ela não vai para cima, ela vai para baixo. A única vez que ele esteve mais alto foi quando ele esteve na cruz. O negócio de Jesus é parar de pregar para segurar a criança no colo. Ela é graça pura, ele dorme no barco, anda nas águas. É um Senhor que não tem nenhum compromisso com as minhas agendas. Ele é absurdamente livre. Porque Ele é graça pura. Olha só que coisa tremenda, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. O que ouviste de mim, aprendizado, isso aqui não é pregação, é discipulado.
Palavra tremenda essa palavra aqui, ó, discipulado. Ele está dizendo que você ouviu de mim, nossas conversas, nossa parceria, nossa troca de ideias, nossa mentoria. Eu trabalho muito com mentoria, conversar com os irmãos, trocar ideias, abrir o coração sem precisar dos meandros da própria igreja, sem as regras da homilética. É trocar ideia, abrir o coração e dizer para o outro: estou sendo tentado. Olha para mim aqui, ó. Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo, não tinha cinegrafista amador, não tinha ninguém por perto, ninguém anotando, é ou não é? Como é que a gente sabe que Jesus foi tentado com tantos detalhes? Por uma única razão: ele se abriu. Imagina essa cena, ele chegou com os discípulos e falou: gente, eu tenho que contar um negócio para vocês aqui, eu fui tentado. Satanás me tentou sobre a questão do pão, me tentou com a questão dos montes e dos poderes, ele me tentou com a questão da religião, ele me tentou. Irmãos, muitos pastores hoje caem em pecado porque não tem a quem se abrir. É muito melhor confessar a tentação para não confessar a queda. Todo mundo aqui já foi ou vai ser tentado. Até Jesus foi. Mas não significa que você vai cair. E eu espero sinceramente que essa graça e essa comunhão que estão aqui essa manhã façam você ser digno de confiança de alguém. Fruto do Espírito tem fidelidade. Fidelidade lá não é a fé que a gente usa para ser salvo em Cristo. Fidelidade lá é caráter, o que significa de uma vez por todas que quando o fruto do Espírito é trabalhado em mim, eu me torno digno de confiança. Você pode se abrir comigo porque eu não sou o Judas dessa relação. Você confia em mim e eu em você. E a gente pode trabalhar juntos. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Olha só o versículo 2: o que ouviste de mim, diante de muitos testemunhas, presta atenção nessa frase, transmite a homens fiéis e aptos para ensinarem aos outros. Paulo está falando uma coisa extraordinária aqui, ó. Ele começou com a fortifica-te na graça. Olha o que ele está dizendo: Timóteo, eu vou te explicar que existe um fluxo da graça que não para nunca. Eu aprendi de alguém, aí o Senhor me fortaleceu e eu passei para você, e agora você vai estudar isso e vai passar para homens fiéis, que também vão transmitir para outros, e alguém vai transmitir para alguém, e alguém foi transmitindo para alguém, foi transmitindo para outro, chegou no pastor Daniel, chegou em você, chegou em mim, está chegando. O desafio é que eu e você não parem o fluxo da graça. Leva para outros, transmite para alguém, passa para quem estiver do seu lado. Não deixe que você seja o obstáculo do vento de Deus. A lógica de Jesus em João, ele diz assim: o vento sopra onde quer, é livre. Ninguém bota marca nele, ninguém coloca cabresto, ninguém tranca, ninguém traça o itinerário. Ele é livre. Ouves a sua voz, é comunicativo. Ele fala, a gente é que não escuta. Ouves a sua voz e você não sabe onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele é misterioso. Portanto, a nossa oração é: Senhor, já que eu não sei nem de onde o Senhor vem, nem para onde o Senhor vai, não deixa eu ser o obstáculo do vento. Eu tenho que sair da frente, facilitar trajetórias para o teu vento tocar qualquer um que estiver na minha ambiência. Graça que se manifesta enquanto um bloco de ciclo, o tempo todo cíclica, a graça que atinge todo mundo. Dá uma olhada no versículo 3, sofre comigo, é o segundo grande princípio que Paulo coloca. O primeiro está lá no capítulo 1, versículo 14, guarda o bom tesouro. O segundo aqui, ó, sofre comigo. Agora presta atenção, como bom soldado de Cristo. Paulo é tão tremendo que ele aprendia com as próprias experiências. Paulo ficou preso. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma, na casa. Nesse caso aqui, ele está na masmorra. Mas quando ele estava na casa, ele era obrigado a ficar acorrentado aos pretorianos. Quem eram os pretorianos? Era a tropa de elite de Roma. Eram soldados altos, de ombros largos, que recebiam um salário dobrado para não correr o risco de se corromper, porque eles só ficavam cuidando dos presos que de alto interesse de Roma. Então Paulo estava na sua casa em Roma, acorrentado a um monstro daquele. Imagina essa cena comigo. E os turnos dos soldados eram de 6 horas. Agora imagina essa cena comigo. Eu sou Paulo, eu estou aqui, 6 horas da manhã, entra um monstro daquele pretoriano e se acorrenta até mim e fica acorrentado comigo, das 6 da manhã até meio-dia. Meio-dia entra um segundo, ele se acorrenta comigo e fica. Da meio-dia até às 6 da tarde vem mais um, das 6 da tarde até meia-noite mais outro, de meia-noite até às 6 da manhã mais um. Num período de 24 horas você tem 6 pretorianos à sua disposição. Irmão, você ficar algemado a Paulo 6 horas é ouvir o evangelho 6 horas. O homem era uma máquina, a mente não parava nunca. Tanto é que no final da carta Paulo diz assim, ó, os da casa de César vos saúdam. Ganhei um monte, é tudo crente, ganhei um monte. Porque eu estou preso, mas as garras estão prendendo, mas o evangelho está livre. A minha mente funciona, ela cresce, ela aginge. Paulo aprendeu com os soldados.
Ele provavelmente conversava com eles, eles ensinavam para eles turnos, diziam para eles das experiências. Sabe o que Paulo vai dizer? Se você for lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, Paulo fala para Timóteo assim, ó, tem cuidado de ti mesmo, para que te salve não só a ti, mas aos que te ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo? Metáfora de guerra, ele aprendeu com soldados. Eu vou ilustrar para ficar mais fácil. Imagina que o pastor Daniel seja o general deste exército. E nós estamos aqui acampados, porque lá fora tem uma mata fechada que ninguém nunca passou. Se a gente ficar acampado aqui, a gente vai morrer, porque a água e a comida vão acabar. Então ele, como general, tem acesso a informações privilegiadas. Então ele já está sabendo que do lado de lá daquela matagal fechado, tem pão, tem água. Só que ele não pode arriscar e mandar o exército inteiro. Então ele me chamava, o seu emissário, soldado arauto. Ele chamava o soldado, botava a mão no ombro do soldado, na frente de todo o exército e dizia... Ali na frente eu sei que tem água e comida por informações que eu tenho. A inteligência do exército funcionou e eu estou sabendo. Então agora eu estou te nomeando como meu arauto. Você vai lá, abrir caminho no meio da mata para a gente chegar até a água e a comida. Porém, tem cuidado de ti mesmo, porque o caminho que você abrir, a gente vai atrás. Vamos confiar na tua visão. Então, se você abrir um caminho para a vida, você vai salvar a si mesmo e a todo mundo. Mas se o caminho for para a morte, todo mundo está condenado. Olha a lógica de Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, para que te salve não só a ti, mas aos que te ouvem. Você está abrindo o caminho no meio da vida. Se eu pregar a verdade aqui hoje, eu me salvo e salvo a gente tudo aqui. Mas eu pregando a mentira, está todo mundo comigo a caminho do inferno. É por isso que nesse exato momento eu sou o homem mais perigoso dessa igreja. Porque o seu pastor me deu permissão, eu estou com a Bíblia aberta e você com a mente aberta e o coração amolecido, pronto para a palavra. Enquanto ela está aberta aqui, é a palavra de Deus. No que ela passa por esse homem, corre o risco de se contaminar e chegar distorcida aí qualquer outra coisa, menos palavra de Deus. E quando ela chega aí outra palavra que não é de Deus, eu sou o Deus dessa palavra. Então somos idólatras lutando contra Deus na casa de Deus. Agora quando você intercede por mim, eu abro a palavra, ela é palavra, passa por um crente, chega ainda aí palavra. E a palavra que chega aí muda a história da sua vida. Deus está nos chamando aqui hoje para permanecer fiéis. Fortifica-te na graça, guarda o bom tesouro, sofre comigo, padece comigo. Você é meu soldado. Olha que coisa tremenda, sofre comigo, como um bom soldado. O tesouro é bom, o soldado deve ser também. Bom soldado de Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, ó, nenhum soldado em serviço. Ele não está falando dos aposentados, ele não está falando dos que estão na reserva. Ele está falando de gente que trabalha. Irmão, deixa eu falar uma coisa terrível aqui. Nós estamos vivendo numa igreja hoje profundamente infectada pelo bicho mortal da preguiça, da lentidão espiritual, a sonolência miserável da alma. Tem muito soldado encostado, com a arma encostada, gente que não cresce. É como a famosa história do soldado tolo, que no primeiro dia no exército, desesperado, pegou a granada na mão, olhou para o seu general, o general falou, tira o pino e joga. Ele tirou o pino e jogou. Explodiu com a granada na mão. O que a gente mais tem hoje é um monte de soldados prontos para se destruírem porque não conhece a arma que estão usando. Se você é um soldado de Deus, essa é a arma que você usa. Essa aqui é a única arma que você usa. Não é a língua, porque a língua pertence a um outro reino, ao das trevas. Pela língua você pode matar qualquer um aqui hoje. Também não são os nossos dedos a serviço da internet. Aliás, uma das expressões que Jesus disse para os discípulos que nós temos que resgatar é: deixando as redes, os seguiram, não é? Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, porque deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que tremendo, eu tenho um general que me alistou para a guerra. Eu estava olhando uma coisa esses dias em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz, como o pastor Eliseu falou, Jesus orou a noite inteira para escolher 12 discípulos. E se você for olhar em Marcos capítulo 3, veio a ele uma multidão vindo das partes de Tiro e de Sidom, e toda vez que tem Tiro e Sidom na Bíblia tem demônio envolvido. Vindo a ele das partes de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, e ele pregava, dentre eles, ele escolheu a ele o que ele quis. Aí tem uma vírgula, para que estivessem com ele. Antes de qualquer coisa, não mandou para pregar, mandou para estar juntos. Aí ele chama Judas, o indivíduo com a ficha mais queimada da história. Ele chama Mateus, que cobra imposto e cobra errado, e Pedro, que paga e paga reclamando, e vão viver no mesmo grupo. Ele chama Simão, que é Zelote. O Zelote era partido extremista que queria tomar Roma pelo poder da espada. Jesus chamou um terrorista para o grupo, ele chamou. Ou seja, Jesus chamou um grupo de gente humana, simples como nós. Ele não veio ao mundo fazer uma seleção, veio fazer escolhas humanas. Se eles serviram, eu sirvo.
É a mesma matéria, modo operandi, obra-prima, porque Jesus Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ainda trabalha com gente complicada como nós, por causa da graça. A graça escolhe gente pequena. Quer ver uma coisa? Ele diz assim no versículo 5, ó: se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Aí versículo 6, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos. Olha para mim aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa extraordinária para a nossa vida aqui essa manhã. Paulo chama Timóteo no final da vida e mostra 3 figuras para ele, que são 3 dimensões diante das quais a gente desenvolve o nosso ministério. Eu queria que você nunca mais esquecesse isso na sua vida. Todo pastor que está aqui hoje leva isso como fortalecimento para o seu ministério. Olha só o que Paulo está dizendo: Timóteo, ao longo do seu ministério você vai começar como soldado, você vai estar pronto para toda a guerra, é começo de ministério. No começo de ministério você bate contra tudo e contra todos, você é o cara, você é guerreiro, você atira para todo lado, senta o dedo geral, você é o cara, você é soldado, você pega espada, você bate em todo mundo, você quer se alistar, você está feliz, você sabe que quer honrar seu general, e o melhor, você tem uma pequena plateia, os seus irmãos de guerra, o pessoal do batalhão, são seus amigos, eles estão com você. Só que vai dar um tempo em que as suas façanhas ganham nome, aí você vira atleta, é a segunda dimensão. E quando você vira atleta, vira um perigo, porque atleta tem multidão, atleta tem torcida, tem gente que vibra pelo teu nome, tem gente que gosta de te ouvir, gente que te aplaude, que dá tapinha nas costas, gente que te abraça, gente que celebra, gente que gosta das tuas façanhas. Mas você vai chegar no meu tempo, Timóteo, e o meu tempo é o tempo do agricultor. Levanta cedo, não tem ninguém, trabalha sozinho e tem que torcer para dar certo. Pura fé. Ele planta, outro rega, só Deus para dar o crescimento. Essa é a dimensão complicada. Vai ter dia que é soldado, vai ter dia que é atleta, mas vai ter dia que é agricultor, vai ter dia que é espada, vai ter dia que é aplauso, vai ter dia que é ralando. Mas saiba, sem Deus que te chamou, você passa por soldado, passa por atleta, passa por agricultor e chega na graça, abraçado por aquele que te ama. Dá quase para ouvir Paulo cantando: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Sabe o que é tremendo? Paulo está dizendo assim, ó, na hora que você estiver como atleta, vai encher de gente, vão cantar teu nome nos estádios. Acredito que a gente está passando, eu e Eliseu está passando essa fase do atleta, a gente é celebrado, o povo bota tapinha nas costas, todo mundo manda WhatsApp, mas isso passa, é doença, é febre. E febre é só um sinal de que há uma doença no corpo. É o corpo aquecendo para expulsar aquilo que não é do corpo. Tomar a Deus, que orem por nós para que Deus nos proteja e nos ajude a chegar agricultores. Gente que anda e joga semente, o diabo rouba algumas, mas alguma semente cai em algum coração aqui essa manhã. E quando cair na terra fértil do coração, a palavra germina e faz você virar história para Deus. Há muito tempo eu venho pensando sobre isso, da capacidade que a gente tem, às vezes, de se encantar com o mundo, porque o mundo ao redor aplaude, o aplauso é extraordinário, coisa maravilhosa é você ser reconhecido, é bom isso, é legítimo, é normal. O complicado é quando isso começa a fazer falta, é quando vira uma droga de potência dentro da alma, e você já não consegue mais ir numa igreja se ninguém olhar para você. Não tem problema nenhum você tirar uma foto com a gente, o problema é quando a gente sentir falta disso. Tremendo é quando a gente aprende que às vezes tem o tempo do agricultor. O tempo do agricultor é quando ele olha para as mãos e vê calos, não troféus. O tempo do agricultor é quando ele olha para o céu e fica pensando: será que dá para plantar hoje? Vai chover? Ele tem que depender de forças que ele não controla. É a hora que ele se dobra, aí ele se quebra, aí ele tem que dizer: Deus, eu sou só um pontinho no universo. Se o Senhor não tiver com a tua mão sobre mim, para onde eu vou? O Salmo 23, Davi diz: preparas uma mesa. Lembra que eu falei disso no primeiro dia? Tem um outro sentido também do texto que é tremendo. Os judeus acreditam que se você tem uma mesa na sua casa, ali é o centro da casa, porque pelo menos 3 vezes no dia Jeová Jirê, a providência aparece lá. Se você tomou café da manhã, almoçou e jantou, é porque Deus na mente dele lembrou que você existia. Quer ver? Olha que coisa tremenda. Hoje é dia 22 de abril, é isso? 22 de abril. Imagina isso aqui, ó. Deus sabe que você estaria vivo aqui hoje, 22 de abril. Então lá atrás, ó, meses atrás, Deus já tocou no coração de alguém para plantar, agricultor. Ele plantou, aí Deus abençoou a terra produziu. Alguém veio lá, colheu, processou, mandou para o mercado. Enquanto isso, você trabalhou, o salário caiu na conta, comprou, levou para casa, a esposa fez, está na mesa hoje, porque lá atrás Deus já tocou no coração de alguém. Você está vivo porque a providência trabalha nos ramos da história. Deus trabalha na história, Deus trabalha na sua história, Deus está na sua história, Deus está na sua história, Deus está no controle da sua história.
Nenhum soldado se envolve com os assuntos dessa vida. Ele está dizendo, a gente precisa aprender a trabalhar para Deus com calma, devagar. Aí ele vai trabalhando no capítulo 2, como o pastor colocou, leu esse tempo todo esse texto. Ele fala assim, olha, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, falhas de caráter são nossas, não dele. Ele está dizendo, eu quero que você lembre, Timóteo, lembre disso, existe um Deus que não se mede pelas nossas falhas de caráter, não dá para projetar o meu manquejar no meu Senhor, Ele é maior do que isso. Aí ele vai levando, dá lá no versículo 15, capítulo 2, versículo 15, que é um versículo que o crente lê todo o tempo, mas não para pensar. Ele está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, eu quero uma busca no seu coração, procura apresentar-se a Deus, não é aos homens. O nosso erro está aqui, ó. A gente procura se apresentar ao pastor, que é para ver se a gente tem chamada, ou se apresentar para a igreja, que é para ver se a igreja gosta da gente, ou se apresentar no palco, que é para ver se alguma coisa acontece. E Paulo está dizendo, Timóteo, se tem alguém em quem você precisa ter prioridade na apresentação, é para Deus. Apresente-se a Deus. Só que só tem um jeito de se apresentar a Deus, pela sua palavra, através da oração. Não há outro jeito. Você não acha Deus nos outros lugares. É muito sério isso daqui. Quer ver uma coisa tremenda? Olha o que ele diz assim, ó, procura apresentar-te aprovado. Um verbo para mim aqui. No grego, essa expressão aprovada é dokimon. O que é dokimon? Dokimon é um verbo grego que era utilizado na época pelos economistas da época. Deixa eu dizer isso é extraordinário. Quer ver uma coisa? Digamos que eu fiz um negócio com o pastor Daniel. Aí eu tinha que pagar ele. Aí, digamos que no negócio, eu vendi os livros para ele, deu 30 moedas de prata, vamos colocar assim, que é para os Judas pegar, né? 30 moedas de prata. Aí, de repente, digamos que eu chegasse para o pastor com aquele pacotinho, só que não era prata, eu tento enganar ele. Deu para entender? Aí ele pegava assim o pacotinho, sentia um peso mais ou menos fake, dizia, esse rapaz está querendo me enganar, isso aqui não é prata não. Não é prata, não é. Então vamos lá nos especialistas. Aí a gente ia, eu e ele, mais 3 testemunhas, até um lugar onde houvesse mármore no chão. Geralmente no templo ou na casa do sumo sacerdote, algum lugar como esse. Então quando chegava lá, mais 3 especialistas do templo, que era para ter 3 especialistas, 3 testemunhas e eu, 7, a perfeição. Todo mundo ali no mármore, de repente os homens daqueles especialistas pegavam algumas daquelas moedas e jogavam para cima. Quando elas batessem no chão, o som do atrito do mármore com a prata é inconfundível para o ouvido treinado do economista. Então ele levantava e dizia, dokimon, está aprovado, é prata. Ou então ele dizia, não, dokimon, está fora. Tentou enganar. É lábia. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, vem um teste de Deus para você por aí. Deus vai pegar você e jogar. E quando você bater no chão, que o som da autenticidade seja ouvido no céu. Que você seja você. É por isso que não tem servo de Deus na maciota, na coisa tranquila. Todo servo de Deus sofre comigo, guarda o bom depósito, Deus vai bater, vai doer, vai te jogar no chão. Mas o barulho que surgir, Deus vai dizer, é meu, dokimon, é meu, original, autêntico, genuíno, verdadeiro, puro, é meu. Tomara que Deus te jogue no chão aqui hoje, para você aprender a emitir os sons genuínos da graça de Deus. O som purificado de Deus. Oh, coisa tremenda é você saber que tem um som de Deus vindo por aí. Quando a gente bate no chão os atritos da vida, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha o que ele está dizendo. Timóteo, lembra que eu abri essa carta dizendo que eu estou com a consciência limpa? Eu estou pregando aquilo que vive. Eu quero que você saiba, Timóteo, que quando você se apresentar diante de Deus, Ele vai te jogar no chão. Porque quando Ele te jogar no chão, provavelmente no bater você vai se quebrar. E aí Ele vai olhar dentro. E dentro você não pode ter nada do que se envergonhar. Aí ele vem e diz uma coisa tremenda, que maneje bem a palavra da verdade. Ortotomuntatum logon tesaleteias. Você tem que cortar reto. Corta reto. Não dá margem para tortuosidade. Os árabes, os teólogos judeus e árabes costumam dizer que o que é a mentira? É a tortuosidade. Não é à toa que quem dança muito mente demais. É a serpente sinuosa. Tudo que é de Deus é reto, direto, uma vez só. Ele falou, está falado. Ele falou, está feito. Ele estabelece e está pronto. É uma só. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só palavra, uma só Bíblia, um só céu, um só Pai, uma só igreja, uma só comunhão, uma só verdade.
Maneja bem a palavra da verdade. E aí quando você maneja bem a palavra da verdade, é inevitável que outras pessoas tentem te corromper. Por isso que no versículo 16 ele diz, evita as conversas vãs. Sabe o que é isso aqui no original grego? Evita falar tanto a ponto de atropelar a própria língua. Os gregos diziam que quando a pessoa fala demais, aliás, sabe o que é tremendo? Paulo usou a palavra aqui, a mesma palavra que usaram contra Paulo em Atos 17. O que esse tagarela está falando? Tagarela. Paulo está dizendo, evita a tagarelice, evita falar tanto a ponto de enrolar a língua, engolir e morrer. Tem gente que fala tanto. Aliás, na igreja de hoje tem gente brigando porque quer falar, não porque tem algo a dizer. É por isso que quando pega o microfone, embaça, enrola. Tem coisa pior do que ficar 1 hora ouvindo alguém enrolar, encher linguiça? Tem coisa pior? O tempo todo. E não consegue avançar e fica naquilo o tempo todo, tentando inventar e criar cada vez mais coisas. Quando você faz isso, você demonstra 2 coisas. A primeira, que não tem conhecimento nenhum. A segunda, que nem sabe disso. Isso é que é pior. Quando você sabe disso, você procura aprender, não é? Quando você não tem consciência disso, você acha que sabe. E quando você acha que sabe, você é o tolo dos tolos. Dizem os rabinos antigos que o tolo, quando você aponta para ele a lua, tudo que ele enxerga é a ponta do seu dedo. Eclesiastes vai dizer que a casa fica em paz enquanto o tolo está dormindo. Quando ele acorda, ele bagunça tudo. Agora, quando a gente permanece fiel, corta reto, apresenta-se a Deus, quando a graça está em você, fortifica-te na graça, guarda o bom tesouro, sofre as aflições, aí você percebe que você é o tu, porém, é aquele que é diferente da massa, é aquele que é diferente do sistema, é aquele que é diferente do século, é aquele que é diferente das coisas que estão impostas. Interessante que ele vai dizer ainda no capítulo 2, lá no versículo 14, olha, no versículo 19 ele deixa uma coisa para Timóteo: o Senhor conhece os que são seus. Deus sabe aqueles que chamou, Timóteo. Eu quero que você permaneça inteirado dessa palavra. O Senhor conhece os que são seus. Você é propriedade dele, ele sabe quem você é. Ou seja, ele está dizendo que há gente que imita tão bem que só Deus para distinguir. Os imitadores, isso é muito sério. As caricaturas que muita gente faz. Hoje eu tenho a sensação de que na igreja brasileira impera uma caricatura do Espírito Santo. Há muita gente imitando o Espírito Santo. Porque toda vez que a gente cria, em nome do Espírito Santo, confusão na igreja, ele não está presente. Porque o Espírito se manifesta na paz. Se há paz em nós, há o Espírito. Quer ver uma coisa tremenda que eu vi esses dias? Olha, pastor, olha que coisa linda. Eu dando aula lá na pós-graduação, uma coisa tremenda para os alunos de teologia, pós-graduação em hermenêutica, e eu falando para eles que, por melhor que a gente seja em hermenêutica, eu já abri a aula desse jeito, imagina. Eu falei para eles, olha, a nossa pós-graduação é em hermenêutica. Só que eu quero deixar bem claro a vocês que, por melhor que seja o hermeneuta, se ele não viver, não vale a pena. E isso é fácil de provar na Bíblia. Jesus está andando com 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão preocupados, com a cabeça uma confusão imensa. Jesus se apresenta, começa a explicar tudo o que está acontecendo pela Bíblia. Ele é o hermeneuta, o próprio Jesus, explicando Isaías à luz dos fatos que acabou de acontecer. O coração detecta, mas os olhos não. Eles só vão descobrir qual é a verdade quando chegam em casa e Jesus pega o pão e parte. Nem Jesus, como hermeneuta, consegue convencer só pela explicação do texto, porque a explicação do texto termina na ciência, mas o fazer leva para a vida. Aí Jesus partiu o pão, eles entenderam, é Ele. O próprio Jesus pregando não deu para entender, mas quando Ele fez, Ele disse, é Ele. Agora eu entendi que a palavra se fez carne, habitou entre nós, está na mesa da minha casa, Ele viveu aquilo que pregou. Olha só o que diz no capítulo 2 ainda, lá no versículo 22, ele diz assim, foge das paixões da juventude. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu sei que você é novo, e paixões da juventude virão até você. Eu estou te prevenindo, o que Paulo está dizendo para ele aqui agora, é que agora ele está no nível do atleta, e no nível do atleta as paixões da juventude vão vir. E paixões aqui, irmãos, tem um significado tão amplo no grego, cabe de tudo que você imaginar aqui. Cabe inclusive paixões ministeriais. O que Paulo está dizendo é o seguinte: pode ser que Deus te dê até mais do que já deu a mim, e não se encante com isso, sofre comigo. Irmãos, como é complicado quando a gente chega muito perto da luz. Já percebeu que muito perto da luz você fica cego? Não é? Você já percebeu que Satanás conseguiu chegar tão perto de Deus que quis ser igual a ele e caiu de lá? Interessante que Davi, no Salmo 139, ele vai profundo em Deus. Tu me sondas, me conheces. É um negócio extraordinário. Sabe como é que termina o Salmo 139? Senhor, eu odeio os que te odeiam, eu quero matar todo mundo. Gente, o cara chegou perto de Deus, virou um monstro. Virou um terrorista, ele quer matar todo mundo.
Porque quanto mais perto da luz você chega, mais ela brilha os cantos escuros e sombrios da alma. É perigoso chegar perto de Deus. Talvez você nunca vá ouvir isso nos púlpitos da igreja, mas para chegar perto de Deus você tem que chegar pelo Espírito Santo. Se você for sozinho, você morre. Lutero dizia que Deus usa uma máscara, porque o mundo não pode olhar para os olhos dele. A máscara que Deus usa chama-se igreja. Ele revela e oculta. Um dos sentidos da palavra Apocalipse não é só quando revela, no sentido de mostrar. Também tem o sentido, sabe quando alguém morre, o que a gente faz? Velório. O que é? Velar. Estar ali perto até fechar. Velar o caixão. Não é assim? Um dos sentidos de Apocalipse é no sentido de eu me afastar para aquilo ficar velado, porque é mistério que eu não consigo entender. É outro nível. Está dando para entender? Deixa eu parar, senão eu vou numas águas mais profundas, né? Olha o capítulo 3. Quando você vai para o capítulo 3, Paulo começa a mostrar os piores tipos de gente que Timóteo vai ter que enfrentar. Gente complicada, gente difícil, missão difícil, falsos profetas, gente pintando por todo lado. A coisa fica monstruosa para Timóteo. Aí vai lá no versículo 14, olha o que Paulo diz. Tu, porém, de novo, ele faz questão de lembrar, Timóteo, vai vir gente suja, complicada, lobos cruéis, falsos profetas, falsos mestres, gente de uma parafernália de coisas, porém você, olha a palavra, permanece. Terceira dimensão que ele ensina para Timóteo. A primeira, guarda o bom tesouro. A segunda, sofre comigo. A terceira, permanece nas coisas que aprendeu. Olha o que ele está dizendo, Timóteo, relembra o tempo todo das coisas que você aprendeu. O nome disso aqui para hoje é escola dominical. Fica na escola dominical, volta para as primeiras coisas, lembra eternamente das primeiras coisas, volta a aprender as coisas básicas, as simples, as comuns. Tem gente que se perde na estratosfera espiritual, ele não gosta de coisas normais. Diz, eu encontrei um pregador que ele me deu um cartão com tanta bandeira que eu achei que o cara trabalhava na ONU. É um monte de bandeira que já falou, estive em vários países. Sabe aqueles pregadores que não conseguem pregar só falando de onde veio e para onde vai? Não parece alguém em Jó? Estava rodeando a terra, não parece? É gente que acabou de vir dos anéis de Saturno, pregou numa conferência intergaláctica. Quanto mais longe você vai dos humanos, menos gente você se torna. Eu acho tremendo que Jesus anda com gente, lidando com gente o tempo todo, conversando com gente, abraçando gente, andando com gente, o tempo todo perto de gente como a gente, sentindo o cheiro de gente. Quanto mais simples a gente se torna, melhor. A simplicidade atrai a glória de Deus. O pastor Eugene Peterson, que é um pastor americano extraordinário, um dos maiores homens nesse sentido de palavra, de profundidade, ele contou uma história que marcou demais a minha vida, presta atenção nisso. Ele contou que ele tem um amigo que é um artista plástico alemão chamado Willi Ossa. Esse cara odeia crente. O único amigo dele cristão é o pastor Eugene Peterson. E ele é um pintor, ele pinta quadros extraordinários. Então ele disse uma vez que chamou o pastor e disse, eu gostaria de pintar o seu retrato. Eu posso? O pastor disse, claro, mas vamos fazer um contrato. Uma das cláusulas do contrato, você não vai poder ver a pintura enquanto ela não estiver pronta, concluída. E ele assinou. Aí ele disse que assinou até para o seu desespero, porque imagina, todos os dias, ao longo de 6 meses, de manhã ele ia lá, sentava, pousava, e o pintor de longe aqui, só olhando na tela, olhava para ele, olhava para a tela, olhava para ele, e naquela ansiedade, deixa eu ver só um pouquinho. Não, está na cláusula do contrato, vai para casa, se vira. Chega o dia dele mostrar o retrato, e ele manda a seguinte mensagem no telefone para o pastor, venha você e a sua esposa, o retrato está pronto. E angustiado. Até o pastor disse, eu achei alguma coisa estranha na voz dele, não tem uma voz de celebração. E quando ele chega na casa, o retrato está no canto, coberto com um pano preto, e o pastor e a esposa assim, eufóricos, ansiosos, e ele diz, ele nem faz aquele suspense, 1, 2, 3, nada, ele diz, está pronto? Pastor, tô. Ele vira o pano e sai. E o pastor disse que a imagem era assustadora, os olhos vermelhos, caídos, os dentes pontiagudos, estranhos, cabelo todo bagunçado, cheio de marcas de expressão profundas. E o pastor olhou e protestou, disse, isso aí não sou eu. Ele disse, ainda não, mas isso é o que sobrará de ti, quando essa coisa que tem em você sair. Ele disse, eu guardo isso como um retrato profético, até que de vez em quando eu vou lá e abro o olho, olho no espelho, olho na se eu ainda sou eu, é porque graças a Deus ainda estou guardado pelas mãos do Altíssimo, aquela coisa ainda está aqui, isso chama graça. Enquanto a graça estiver aqui, o monstro não sai, enquanto a graça estiver aqui, o monstro não vence. Enquanto a graça estiver aqui, porque o problema está aqui, ó. Enquanto a graça estiver aqui, o monstro não sai. Paulo sabia disso. Romanos 7, ele diz, miserável homem que sou do mal.
Interessante que, olha que incrível, quando você olha no Salmo 91, diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Que lado é esse? Não é o esquerdo, se fosse a Bíblia diria, ela não faz jogo de gato e rato com a gente. Os judeus dizem que o ser humano completo tem 8 lados na existência. Lado de Deus, coisas relativas ao sagrado, 1. Lado de baixo, o inferno e a galera do mal, 2. Lado direito, lado da força dos guerreiros da antiguidade, 3. Lado esquerdo, que no Oriente é a mão da sujeira, a mão da limpeza. Até hoje em italiano, sinistra é o nome da esquerda, é o lado 4, lado da frente, as imagens do futuro, os sonhos, as projeções, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, o lado do passado, o lado de trás, que são as coisas que a gente traz na bagagem da nossa própria história, é o lado 6, lado de fora, eu não congrego aqui, então eu sou de fora dessa igreja, de uma realidade que não me pertence, e o pior de todos, o lado de dentro, onde 1000 já são mais perigosos do que 10.000 aqui na minha direita, porque a força não está aqui, ela está aqui dentro. Aqui que está o problema, aqui mora o perigo, aqui que eu me arrebento, é aqui que eu me desmonto. Não é à toa que você pegar 1 Coríntios 13, é lindo, o apóstolo Paulo diz assim, o amor não se cansa, não se ensoberbece, não se enche de vento, não se ira, não suspeita mal, o amor tudo suporta. Olha que tremendo. Agora tira o amor da frase, ele se enche de ira, ele é ciumento, ele arrebenta com o outro, fala mal de todo mundo, ele se ira fácil demais, ele arrebenta com tudo. É o amor em mim que impede que o pior de mim venha à tona. Se o amor estiver aqui, a graça segura o monstro. Lutero escreveu assim, quando eu fui batizado, eu achei que havia matado o velho homem afogado nas águas batismais. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que esse miserável sabe nadar? É aqui dentro que é o problema. Mas guarda o bom tesouro aqui dentro. Sofre comigo, é aqui dentro. Permanece nas coisas que você aprendeu. Fica firme nas coisas que você aprendeu. Aí ele vai lá no capítulo 4 e dá o último dos seus postulados, o capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Olha para mim, olha que tremendo. Primeiro você tem que guardar o depósito, depois você tem que sofrer com ele, depois permanecer nas coisas que aprendeu, só depois prega. Olha o problema de muita gente, prega logo aquilo que nunca viveu. Prega porque acha que pregar é legal, é bonito. Os puritanos diziam que nós inventamos o púlpito só para segurar as pernas trêmulas do pregador. Se ele sentir que vai desmaiar, ele tem onde se apoiar, é só para isso que existe o púlpito. Sabe o que é uma pregação? Não é uma obra de arte para ser aplaudida por alguém. A pregação é um pedaço de pão para ser comido por alguém desesperadamente faminto. Os mestres antigos diziam que o pregador é um mendigo contando para outro mendigo onde é que tem pão. E os dois vão atrás desesperados para comer. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda paciência, porque vai ser cruel. Tu, porém, permanece. Fica de pé, com calma, finca as tuas bases. Eu queria terminar isso aqui de um modo tão tremendo. Olha no versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Timóteo, quando você vier, traz a capa. Essa capa era feita de um tecido só bem grosso, com um buraco para você colocar a cabeça, para cobrir tudo. Servia para o vento, para o frio e para a chuva. É Paulo dizendo assim, olha, o inverno está chegando, a coisa está ficando complicada por aqui. Quando você vier, traz a capa. Até hoje os historiadores não sabem se deu tempo de Timóteo nem sequer receber a carta, quanto mais voltar. Eu acredito que não daria tempo. Mas ele manda, olha, eu estou no final da vida e eu fiz uma checklist aqui, eu tenho algumas coisas que eu estou precisando, traz para mim quando vier. Ele não diz assim, traz um iPhone. Ele não diz assim, eu quero que você traga alguém para ouvir umas palavras novas que eu tenho aqui, uns negócios novos, nada disso. Ele está dizendo o seguinte, meu corpo velho está com frio, traz aquela capa, é minha, é a única coisa que eu tenho. Eu sou Paulo, eu era a sequência de Hillel, Shammai, Gamaliel, Paulo, mas eu quebrei essa sequência, porque tu, porém, não é igual a eles. Eu não tenho um monte de coisa, mas eu tenho uma capa, ficou em algum lugar na casa de alguém, traz aí para mim. Olha só o versículo 13, quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade, lá na casa de Carpo. Os livros, ele está dizendo assim, ó, a capa é para esquentar o velho corpo, os livros é para dar um pouco de paz na mente, para não divagar. E traz os pergaminhos, pergaminho é para eu escrever. Traz a palavra, olha o que ele está dizendo, eu só preciso de 3 coisas, um pouco de calor para o velho corpo, um pouco de ordem para a velha mente e paz para a velha alma. Eu sei quem eu sou, sei para onde vou, sei que vou ser recebido como uma oferta diante de Deus, então eu estou em paz, não quero coisas, eu quero graça. A graça que eu te transmiti, eu quero que você traga para mim.
Aí ele vai chorar um pouco e dizer no versículo 16, na primeira defesa ninguém me ajudou. Eu acho tão tremendo que o apóstolo Paulo, o homem depois de Jesus Cristo no Novo Testamento, não tinha ninguém para ajudar. E às vezes a gente quer que todo mundo ajude a gente, né? Isso chama-se dimensão divina das pausas. Tem dias que Deus faz uns silêncios monstruosos. Ninguém me ajudou. Olha o versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. Aí ele faz um final, escuta bem isso aqui, ó. Ele faz um final da carta. Ele diz assim, ó, a ele seja a glória para sempre, amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu termino aqui meu ministério, Timóteo. Aqui eu acabo, eu fecho. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, fechei a minha vida, mas ainda tem algumas coisas a dizer. E sabe o que ele faz? Lembranças dos irmãos. Olha para baixo aí, ó. Cumprimenta a Priscila, a casa de Onesíforo, Erasto. Eu deixei Trófimo doente, cuida dele. Lino, Prudente, Cláudio. Olha o que ele está dizendo, Timóteo. Eu terminei a minha missão, mas os meninos estão aí, cuida deles, ajuda, fortalece. A nossa igreja é feita assim, de gente ajudando gente. Eu morro, mas eles permanecem. Eu saio, mas eles ficam. A gente vai se ajudando, vai se abençoando, vai se abraçando. Aí ele faz o final dos finais. Isso aqui que você vai ler agora, você tem o privilégio de ler literalmente as últimas palavras do grande apóstolo Paulo. O Senhor seja com teu espírito, singular. A graça seja convosco, plural. A graça vai para todo mundo. Que o Senhor esteja com você e que a graça seja transmitida a todos. Eu fecho a minha obra, você fica para concluir o ministério. Deus está dizendo para você aqui hoje, não deixe a graça morrer em você, que o fluxo da graça passe para outros, que toque o irmão do lado, a irmã lá atrás, a irmã aqui na frente, que o Espírito vá tocando, vai movendo, vai mexendo, vai trabalhando, que a graça, o fluxo da graça vá atingindo. Você foi chamado para facilitar a trajetória do outro. Olha o que o Espírito Santo está ministrando a nós aqui essa manhã. Nós somos chamados a não permitir que o fluxo da graça pare. Para você entender de vez, Jesus está dizendo assim, canta, canta. Quando você canta eu gosto. E essa minha graça na sua voz vai quebrar as barreiras de alguns corações. Prega, quando você prega a palavra eu me manifesto e quebra as barreiras de corações. Não deixe o fluxo da graça parar. Não deixe parar o fluxo da graça. Fica de pé, por favor. Timóteo, guarda o bom tesouro, sofre comigo, permanece nas coisas que você aprendeu. E ele vai dizer para Timóteo, eu quero que você saiba, Timóteo, prega a palavra. São 4 coisas básicas, mas que são capazes de mudar a história da tua vida. Eu quero que você saia daqui sabendo, Timóteo, que eu acredito em você. Eu queria, se possível, que você abraçasse o irmão do seu lado. Vamos orar juntos. A graça seja conosco aqui essa manhã. Quem sabe agora os teus braços não estão no ombro de algum Timóteo? Quem sabe essa manhã os teus braços não estão repousando no ombro de algum Josué? Quem sabe agora Deus não está colocando os teus braços no ombro de alguma Ruth, nos ombros de alguma Lídia, de alguma Dorcas? Quem sabe agora, essa manhã, essa pessoa do teu lado seja o milagre que você tanto pede. Saia daqui sendo um milagre da vida de alguém. Jesus te trouxe aqui hoje para aprender essa verdade. Fica nas coisas que você aprendeu. Ainda que a paixão seja maior, ainda que as doenças do tempo sejam maiores, ainda que a tentação sedutora do mundo seja grande, permanece nas coisas que você aprendeu. Fica em Jesus. Ora aí com esse irmão, ora com essa irmã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus, o que dizer senão obrigado, Pai? Ah, a tua graça revelada, a tua graça derramada. Obrigado, Jesus, pela graça, multiforme graça, sublime graça, maravilhosa graça, a extraordinária graça de Jesus. Restaura-nos aqui essa manhã, Jesus. Quebra o nosso coração, Jesus. Não permita que a gente perca de vista o bom depósito.
Eu sei que aqui essa manhã há soldados, atletas e agricultores, e todos eles estão aqui porque a tua graça colocou aqui, Pai. Ainda que a pressão para acomodar-se seja grande, nos faça permanecer, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado pela tua graça. Ah, se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui hoje, Jesus. Eu não poderia estar aqui, não fosse a graça. Jamais estaria de pé aqui hoje, não fosse a graça. Nenhum de nós estaria aqui se não fosse a graça. Mas é pela tua graça, é pela tua graça, é pela tua graça, é pela tua graça. Que hoje seja um dia capaz de mudar a história das nossas vidas. Que a gente nunca mais seja o mesmo, Pai. Que a tua bênção, a tua graça nos abrace, restaura-nos, enche-nos, de modo que não haja em nós nenhum espaço para a arrogância, para o ego, para o orgulho. Somos líderes de barro, de vasos, para que a excelência do poder não seja nossa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe. Você volte para sua casa hoje tocado pela graça que te ajuda e te liberta. Obrigado, pastor. Os livros estão lá fora se você quiser. Quem é o seu irmão? É a parábola do filho pródigo que eu preguei aqui. Tremendo. Tem o livro da Suzana, Palavras de Consolo para o Coração, a esposa de Charles Haddon Spurgeon. Tem o livro das Árvores para a Liderança, o da Mentira lá também. Conhecereis a mentira, ela vos encantará. E tem o livro do Charles Haddon Spurgeon, O Santo e o Seu Salvador. São livros que vão mexer profundamente com a sua vida. Eu queria que você guardasse hoje no seu coração essas palavras que você ouviu aqui. Vou fazer um desafio aos irmãos aqui. Se você guardar isso apenas no âmbito do ouvir, não vai fazer muita diferença. Você vai ter chorado aqui, vai ser muito bom esse momento. Isso aqui ninguém toma mais de você. Só que termina aqui. Eu seria o pior dos pregadores, o mais monstruoso deles, se essa mensagem que eu ministrei acabar quando eu sentar ali. Antes de ministrar, a minha oração por vocês é: Deus, deixa eu ir para casa no ouvido deles. Tomara que essa semana você não consiga se livrar dessa mensagem. Que ela fale com você na escola, na faculdade, no emprego. Que você levante e Deus fale ao seu coração: guarda o bom depósito, sofre comigo, permanece naquilo que aprendeu, prega a palavra. Se isso acontecer com você, esta igreja é capaz de mudar esse bairro, essa cidade, esse estado e essa nação. Vai para casa, Deus.